Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 12 de junho de 2023, nessa segunda-feira da 10ª semana do Tempo Comum, pedimos a Deus que abençoe e ilumine o nosso coração, e o evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os filhos, os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, pedimos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós e nos fortaleça nesses momentos de oração e abençoe também a nossa semana que está se iniciando. Conforme dizia Cecília Meirelles, que nasceu em 1902, morreu em 1964. Mas a vida só é possível reinventada. Eu acho interessante, a vida só é possível reinventada. A gente vai reinventando a vida na medida em que os anos vão chegando, os anos vão passando e a gente vai reinventando. É claro que pessoas que vivem a vida toda fazendo a mesma coisa, né? Meu avô praticamente viveu 50 anos fazendo a mesma coisa, sem tirar férias. Acordava cedo, ia tirar leite, cuidar da fazenda, cuidar do gado, apartar à tarde, e essa foi a vida dele. E cada um de nós vai construindo a nossa vida conforme as possibilidades que nós temos, dentro das realidades que nós temos. E dentro daquilo que a gente assume como projeto de vida, no contexto que nós estamos. Quando a gente olha para o Evangelho de hoje, nós estamos nos deparando com o que a gente chama, no começo do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, é o Sermão da Montanha, que é a constituição do novo povo de Deus que segue Jesus. E começa com as bem-aventuranças. O primeiro movimento é o mesmo de de Moisés, desculpa. Moisés sobe na montanha, Jesus sobe na montanha, Moisés vai sozinho, Jesus leva uma multidão, Jesus senta, porque falar sentado significa falar com autoridade. O gesto de falar sentado significa que você tem uma autoridade, você está falando. Por isso que Jesus fala sentado e está falando com a autoridade de Deus. E Moisés apresenta os 10 mandamentos e Jesus apresenta as bem-aventuranças. Moisés apresenta leis e normas que devem ser cumpridas e feitas de conduta para orientar o povo na caminhada do deserto, até para que o povo se organize para se preparar para entrar para a terra prometida. E Jesus ele não dá mandamentos, Jesus dá constatações. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles serão o reino dos céus. É a primeira, viu? A primeira é essa. A oitava, bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, porque deles também é o reino dos céus. A primeira e a oitava dizem que quem é pobre e abandonado, que coloque a única esperança em Deus, e também o ser humano que é perseguido por causa da justiça, esses já estão com a salvação garantida. Pobre em espírito é chamado de Anauim. Anauim quer dizer o ser humano que não tem nada, que a única coisa que ele tem é a esperança e a fé em Deus. Esse é um pobre de espírito.
É aquele que é totalmente esvaziado de si e que a única coisa que ele tem é a fé em Deus, viu? Ele não tem mais nada além disso. E aqueles que lutam por uma causa, lutam pela justiça e são perseguidos por causa disso. Então Jesus, no Sermão da Montanha, esses dois referenciais são: desses é o reino dos céus. O mundo de Deus é para quem luta pelo bem e é para aqueles que estão totalmente vazios e não tem nada. Que a única esperança que eles têm é Deus. E as outras são sempre constatações, viu? E as constatações vêm primeiro os aflitos, que é a gente aflita, a gente com o coração apertado, a gente angustiado. E aí a aflição possivelmente é da perseguição das primeiras comunidades cristãs, em que suas mães tinham seus filhos massacrados por causa da fé em Jesus Cristo. Então tinham mães com coração aflito, mães angustiadas, gente com coração aflito, porque na fé em Jesus havia uma grande perseguição, havia uma rejeição geral do Império Romano e também dos judeus. Então havia essas pessoas de coração aflito e elas serão consoladas. Deus vai nos consolando, Deus vai nos ajudando, Deus vai nos protegendo, Deus vai nos guiando, Deus vai nos fortalecendo. Depois dos aflitos, os mansos, aqueles que não são violentos, aqueles que são de paz, aqueles que não tentam resolver as coisas baseado no tapa, na força e no grito, mas tenta resolver as coisas baseado na mansidão, na calma e na paz. Possuirão a terra, e é claro que acaba sendo uma verdade. Quem está no mundo, a maioria é gente mansa, e por isso que se dá tanto destaque para os violentos, que eles não são a maioria. Se fossem a maioria a violência no mundo, a gente estaria conformado com a violência. Mas como não é a maioria e não é o que predomina, a gente se assusta quando tem um ato de violência, quando tem um ato de injustiça. Depois, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Voltamos ao tema da justiça, que é a palavra mais usada no Evangelho de Mateus. E justiça não é no sentido de merecimento, mas no sentido de necessidade. Então, o justo, na lógica de Deus, ele não pergunta se a gente merece, mas pergunta o que a gente precisa, o que a gente necessita. A justiça de Deus é essa: quem está com fome, sede, precisa de comida, isso é o justo, viu? Isso é o justo. Viu? Quem está doente precisa recuperar a saúde, isso é o justo. Viu? Quem não tem uma boa educação precisa ser orientado e educado, isso é o justo. Então é o ser humano que tem a necessidade de se tornar um cidadão honesto, correto, coerente. Por isso, eles serão saciados. Os misericordiosos não têm outra coisa a receber a não ser misericórdia. Quem é misericordioso só pode receber misericórdia. Os puros de coração, os que não têm maldade, os que não têm raiva, os que não têm inveja, esses verão a Deus. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que agem como Jesus em qualquer lugar que chega. A paz esteja convosco. Esses são os filhos de Deus. Tem gente que chega apontando defeitos. Tem gente que chega fazendo crítica. Tem gente que chega reclamando. E não, os filhos de Deus são aqueles que promovem a paz. Depois os que são perseguidos por causa da justiça. Depois são aqueles que sofrem injúrias e perseguições e recebem difamação de todo mal, todos os tipos, porque por causa de Jesus Cristo. São aqueles que aguentam a humilhação por causa da fé em Jesus. E termina com convite e alegria, viu? Alegrai-vos, pois será grande a vossa recompensa nos céus, viu? Já perseguiram os profetas, mas a recompensa não é aqui, a recompensa é no céu. Que Deus abençoe a todos nós e nos faça ser bons, bem-aventurados no mundo em que nós vivemos. Um abraço e até mais.